Eu vinha orando já há algum tempo para que o Senhor me ajudasse na minha leitura, na minha análise da palavra de Deus, o que nós deveríamos tratar como igreja a partir deste domingo. Domingo passado eu falei em um sermão entre séries, falei sobre reverência no culto e foi muito positivo. Hoje, no começo desse culto, bastante silêncio, as nossas crianças bem controladas, os irmãos chegando, orando, lembrando que teremos depois uma placa ali na frente, a hora de entrar nesse recinto a partir das 5 horas da tarde até as 7 no domingo. Pedimos para que você faça silêncio, para que tenhamos aqui um ambiente de reverência. Então, Deus realmente tem nos abençoado com um povo que compreende. No domingo passado foi a pregação sobre reverência e hoje já vimos muito resultado. Os irmãos, a igreja está de parabéns com a educação e a reverência nesse lugar aqui. Mas, terça-feira, eu tenho visitado alguns PGs e terça-feira eu fui visitar o PG de Jardim São Paulo, liderado por Léo Sampaio. E naquele PG, Léo fez uma dinâmica que isso chamou muito a minha atenção. Eu até compartilhei com a igreja lá, a pequena célula da igreja ali, pequeno grupo da igreja, tem gente que não gosta desse nome célula, nem eu. O pequeno grupo de estudo da igreja que acontece em Jardim São Paulo na terça-feira. Um dos 10 que temos aqui. E Léo fez uma coisa muito interessante, ele pegou um controle de um videogame e ele perguntou: o que é isso? E para que serve isso? E alguém falou: é um controle. Eu que sou da turma mais antiga, falei: é um joystick, né? E ele disse: é verdade. Agora, para que serve isso? Eu acho que Alexandre que falou: serve para conduzir o personagem, né? Para mover o personagem na tela do videogame. Verdade. Mas aí Léo disse: e se Deus santificasse ou consagrasse esse controle? Como nós iríamos ver ele? E essa pergunta foi muito interessante porque existe uma palavra na Santa Ceia de um amigo meu e ex-professor, que ele diz que os pães da Santa Ceia e o cálice são elementos que são separados do uso comum para a finalidade da Santa Ceia, do momento do sacramento. E é interessante que os pães que são de uso comum não têm essa finalidade. Quando nós o abençoamos, vemos Jesus chegando ali nos seus últimos dias antes de ir para a cruz e na Santa Ceia pegando o pão, tomando o pão, dando graças, abençoando ele e partindo. Vemos também, assim como o pastor Giovanni trouxe para nós aqui, muito bem explicado na Santa Ceia hoje, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o apóstolo Paulo também faz essa análise de que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, o abençoou e deu aos seus discípulos. Então, realmente, aquele pão ali, aquele elemento, ele ainda continua sendo pão, mas ele está sendo separado, ou seja, consagrado. A palavra santo significa separado. E esta consagração, esta separação, tem a ver com aquilo que Deus determinou, não é aquilo que o homem determinou, tem a ver com o que Deus determina para o que é consagrado a Ele. E aí, nós já tínhamos falado domingo sobre reverência, eu já tinha estudado sobre esse tema alguns anos atrás, para falar sobre o tabernáculo, e Deus colocou naquela terça-feira no meu coração a necessidade de nós entrarmos em uma série que continua tratando sobre culto, continua tratando sobre adoração, continua tratando sobre congregação, o povo reunido, especialmente no dia do Senhor, na presença do Senhor, para a adoração do Senhor, mas à maneira do Senhor. E o nome dessa minha série é Do Tabernáculo ao Templo, Deus habitando com o seu povo. E eu coloquei aqui uma imagem que mostra justamente esses dois elementos ali do lado esquerdo. Do seu lado esquerdo nós temos o tabernáculo, e eu vou explicar a razão dele existir,
E aqui do lado direito nós temos o templo, que chamamos erradamente do Templo de Salomão, porque é o templo de Deus, o templo feito por Salomão, iniciado ali, os recursos, o ajuntamento dos recursos por meio do rei Davi, e foi finalizado na gestão ou no reinado de Salomão. Então nós vamos falar sobre por que que temos este símbolo tão bonito e por que que Deus, de alguma maneira, coloca este símbolo para o seu povo, o que que Deus está querendo ensinar com isso. Então vamos abrir a nossa Bíblia hoje, num texto que está no livro de João, João capítulo 2, a partir do versículo 13, porque se nós vamos estudar sobre tabernáculo e templo e olhar para Jesus, quem precisa iniciar essa série é o próprio Jesus. Vamos ver como ele entendia o templo, como ele entendia o tabernáculo, para que nós possamos compreender a partir dos olhos dele. Então, no livro de João, no Evangelho segundo João, no capítulo 2, a partir do versículo 13, mas também está narrado em Mateus 21, 12 a 13, em Marcos 11, 15 a 17, e em Lucas 19, 45 a 48, mas eu escolhi João para a gente ler. Demonstra o zelo e o respeito e a reverência que o nosso Senhor Jesus Cristo tem com o templo. E nós vamos ver a partir de Cristo e depois iremos para o livro de Êxodo para darmos início ao nosso sermão. Diz assim, João capítulo 2, versículo 13 em diante. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, entrou no templo e expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois que ali estavam. Derrubou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Os seus discípulos se lembraram que estava escrito que o zelo da tua casa me consumirá. Vamos repetir essa frase. O zelo da tua casa me consumirá. E então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destrua este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu próprio corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se lembraram que ele tinha dito isso e creram nas Escrituras, na palavra de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor, para que Ele possa nos abençoar aqui. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, a Tua palavra. Queremos, Senhor, nesta noite, aprender mais com o Teu Santo Espírito sobre reverência, sobre culto, sobre zelo, sobre adoração. Ó Senhor, que a lição que o Senhor vai nos dar por meio do tabernáculo, do templo, dos utensílios durante essas próximas semanas, nos ajude, Senhor, a fazermos agora, na era da graça, em Cristo Jesus, o nosso culto público, trinitariano, sacramental, que aponta para Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que é santo eternamente, Pai. Que possamos fazer com o mesmo zelo que o Senhor requereu dos teus filhos em Israel, mas hoje em Cristo possamos viver isso com muita reverência, amor e temor diante de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos esse zelo em nome de Jesus. Amém. Interessante esse texto de João, antes de irmos lá para Êxodo, de que Jesus Cristo chega ao templo
E quando ele chega no templo, nós vamos entender durante esta série de que o tabernáculo, ele servia a uma questão humana, visual, mas que tinha por dentro dele ou por trás dele um bojo, um significado espiritual. Deus estabelece o tabernáculo para que as pessoas que estavam outrora 400 anos escravos no Egito, compreendessem que agora o seu Deus não era como Ra, que era inacessível. O Deus do Egito era um Deus inacessível, era um Deus que não conversava com o ser humano, é um Deus que está no seu mais sublime e alto panteão, e de lá não se mexe. E as oferendas e os sacrifícios que os egípcios faziam, precisava de alguma forma impressionar a este Deus, para que ele pudesse abençoar. Na verdade, o tabernáculo ele vai trazer para mim e para você uma realidade totalmente diferente do que um israelita ou um hebreu estava acostumado com a espiritualidade egípcia. Agora, Deus desce. Deus decide vir ao povo e habitar com o seu povo. Ou seja, é uma realidade totalmente diferente. Não é algo comum. Geralmente se quer alcançar o mais alto e sublime trono daquela divindade, para que ele possa de alguma forma nos reconhecer. Mas na história do cristianismo e do judaísmo, parece que é este Deus que do seu trono desce, agora primeiramente aqui, agora de maneira visível, não mais somente para um só. É óbvio que antes desse texto que vamos ler aqui em Êxodo, capítulo 25, é bem verdade que Deus já havia tido várias incursões, ombro a ombro, com homens. O primeiro desses foi Adão. Na virada do dia, Deus andava ombro a ombro com Adão. Tinha um relacionamento de caminhada com Adão. Assim também ele veio e ele chamou e conversou com Noé. Então Deus vinha até os homens. Da mesma maneira, vemos também Abraão sendo de alguma forma chamado por Deus, vocacionado por Deus para ser um pai de uma grande nação e receber uma promessa de Deus. Abraão, agora como pai de uma grande nação, vive na dependência desse Deus, inclusive é chamado por esse Deus para sair da sua parentela, de um lugar seguro onde ele estava, e ir para uma terra onde este Deus estava lhe mandando ir. Recebe também de Deus, Abraão, diretamente, uma aliança, onde o seu filho Isaque nasceria, mesmo ele sendo avançado em idade. Isaque vem ao mundo e também se torna um grande homem. Esse é o período dos patriarcas, irmãos, está em Gênesis. Vemos que agora Isaque também tem filhos e um dos seus filhos é Jacó. Jacó que significa traiçoeiro, mas que com o passar do tempo, Deus muda a sua sorte, ele luta com o próprio Deus ou um anjo, ali há uma discussão teológica. Mas Deus se permite ali ser confrontado por Jacó e não fulminá-lo e entrar quase que num jiu-jitsu com ele. E esse homem muda de nome, deixa de ser Jacó para ser Israel. Mais uma vez, a promessa de Deus a um homem. Israel tem 12 filhos. E um desses filhos é vendido e vai para o Egito. E foi vendido pelos seus irmãos. E ao ser vendido pelos seus irmãos, come aquilo que chamamos no ditado popular, o pão que aquele amassou. É preso, judiado, passa muito tempo na prisão, mas ele tem um dom dado por Deus. Este dom dado por Deus, ele é bom de resolver enigmas dos sonhos das pessoas, e ele consegue resolver o enigma do sonho de Faraó. O nome dele é José.
José consegue adentrar no palácio do faraó, na segunda maior patente do Egito. Se torna governador do Egito, um homem poderoso, um homem majestoso, um homem cheio de autoridade, mas que se dobrava diante de Deus. A ponto que o próprio faraó reconhece o Deus daquele homem, de José. Mas José envelhece, traz toda a sua família, perdoa seus irmãos, e o seu povo vem para o Egito. E o seu povo, que são os hebreus, junto com os egípcios, vivem em plena paz e tranquilidade nos seus primeiros anos, mas José morre. E ao morrer, não se demora muito tempo de se ver de que os hebreus multiplicavam-se em filhos muito mais rápido do que os egípcios. E o povo que antes estava ali e tinha ali uma jurisprudência, uma certa cobertura pela figura do segundo no comando, que era José, que era o imperador, que era o governador do Egito, melhor dizendo. Agora esse povo começa a ser uma ameaça para os egípcios. E aí acontece algo impressionante. Esse povo se torna escravo dos egípcios. José desce à sepultura, morre depois de um tempo, esse povo que antes era amigo. A história de José vai sendo deixada de lado e essas pessoas se tornam escravos. Essas pessoas não ficaram 10 anos como escravos, 20 anos como escravos, 30 anos como escravos, 100, ficaram quase 400 anos como escravos. Escravos de um povo idólatra, escravos de um povo politeísta, ou seja, um povo que tinha vários deuses, o deus da rã, o deus do sol, o deus que era mosca, o deus que era as pragas, que depois vão revelar isso para a gente, o próprio deus Ra, que está acima de todas as coisas para eles, o deus que é metade homem, metade cachorro. E o povo de Deus está ali, tinha aí uma herança oral, ou seja, as pessoas falavam de que Abraão, Isaac, Jacó, os nossos antepassados diziam que Deus tinha uma aliança com o seu povo, que Deus nos faria o seu próprio povo neste mundo, que Deus nos ama, que Deus cuida da gente. E esse povo fica 400 anos chorando, clamando, pedindo a Deus que os resgate. E um dia, Deus ouviu o clamor daquele povo. Aquele povo não mudou, ele se manteve fiel ali, debaixo do jugo de escravidão. E Deus levanta no meio daquele povo um Salvador, um libertador. O nome deste libertador era Moisés. Sabendo que Deus iria levantar um libertador, aquele faraó daquela época manda matar os meninos da época. Mas a mãe de Moisés, ela colocou Moisés num cesto de junco e colocou ele para boiar no rio. E lá na frente, quem encontra aquele bebê é a filha do faraó. E quando a filha do faraó encontra o bebê, Miriam, a irmã de Moisés, um pouco mais velha, diz: minha senhora, quer que eu vá buscar uma ama de leite para esse bebê? E ela diz: eu quero. Ela vai buscar sua própria mãe. E Moisés cresce até ser desmamado na casa da mãe, sabendo quem é Deus, quem era Abraão, Isaac, Jacó e quem ele era. Mas depois, quando ele desmama, ele é enviado para o palácio agora do faraó, irmãos. E lá no palácio do faraó, Moisés agora aprende tudo e todo o conhecimento de um príncipe do Egito.
se torna praticamente neto do faraó. E começa a crescer em sabedoria, em compreensão, mas as suas raízes israelitas estão no seu coração. O pacto e a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, aquilo que Deus fez na vida de José, está no coração de Moisés. E em algum momento, Moisés olha um soldado que está ali judiando de um trabalhador hebreu, e ele vai lá tomar satisfações e de alguma forma Moisés se excede na sua defesa e mata aquele egípcio. E quando ele mata aquele egípcio, ele sabe que a sua posição não vai lhe livrar da morte. E ele foge. E quando ele foge, ele vai para o deserto. E ele encontra um homem bom, chamado Jetro. E Jetro tinha uma filha muito bonita. Ele se casa com a filha de Jetro. A filha de Jetro lhe dá filhos. E ele tem uma excelente parceria com esse homem. Um dia, Moisés está cuidando das ovelhas do seu sogro. E ele encontra um fenômeno que é muito natural de acontecer em determinada época do ano, que era uma sarça, um pequeno arbusto, que pegava fogo, entrava em combustão. Isso era muito natural. Mas naquele dia algo chama a atenção de Moisés. Moisés olha para aquela sarça e a sarça não se consome. Eu imagino que ele passou de manhã, já estava pegando fogo, mas ele volta à tarde e ainda estava mesmo pegando fogo. Ele diz, ué, esse negócio já era para estar tudo em cinza. Como é que pode? E ali Deus fala com ele. E Deus diz a ele, Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Moisés tira a sandália dos pés, cai diante do Senhor, e Deus começa a conversar com ele. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e você vai lá, você vai libertar meu povo. E Moisés pergunta a Deus, Senhor, quem é o Senhor? Eu vou dizer, olha, lembra, o contexto aqui de Êxodo é que o povo está escravizado no Egito. Irmãos, escravizados no Egito, aquele povo não entendia, na cabeça de Moisés, o povo não ia entender qual Deus que estava disponível finalmente para livrar eles, porque lembra, por mais que eles tinham no coração a firmeza e a lembrança de um pacto, de uma aliança feita por Deus, o único Deus verdadeiro, com Abraão, Isaque e Jacó, agora não são mais 40 anos, são 400 anos. O povo já está confuso. Talvez alguns hebreus já estavam considerando a ideia de que, meu Deus, nosso Deus talvez seja tão fraco, que os deuses dos egípcios são muito mais fortes. Porque a gente está aqui, imagine, irmãos, que homens e mulheres nasceram, cresceram, tiveram filhos, morreram, e Deus não libertou eles. Nós estamos falando de 400 anos, a gente às vezes fica impaciente com algumas coisas, né? Eu estou impaciente, isso aqui não é possível, eu não aguento viver assim. 400 anos, irmãos, aquelas pessoas estão ali. Não elas, né? O povo já está há 400 anos, aquela geração estava esperando naquele momento. Deus diz, eu sou. O meu nome é eu sou. Eu não tenho um nome, eu sou o inominado. Eu sou. Moisés dá algumas desculpas, diz que é gago. Deus diz a ele, quem fez a boca do homem? Moisés diz, eles não vão acreditar em mim. Eles olha a sua vara, transforma em uma serpente, bota a mão dentro da sua túnica, quando ele tira, está cheio de lepra, quando põe de novo, que tira, está curada de novo. Então Moisés começa a dizer, sim, Senhor, mas eu sou pesado de língua. E Deus diz, cala a boca!
Eu vou botar seu irmão para ir com você, mas você vai. Deixa de ser frouxo, rapaz. Moisés deixa de frouxidão, pega o irmão dele, Arão, e vai lá. E aí quando Moisés chega diante de Faraó, ele impressiona muito, mostra a questão da lepra, mostra a questão da vara se tornar em uma serpente. E os mágicos de Faraó fazem alguns truques que até parece aquilo ali. E aí Deus chama Moisés de novo e diz assim: é o seguinte, você vai libertar esse povo. Eu vou mandar 10 pragas. E Deus manda 10 pragas: piolho, mosca, rã, crocodilo, tudo. O rio fica vermelho de sangue. Para massacrar Faraó e os egípcios, para entender que Deus é Deus. Que Deus quer o povo dele. Deus quer o povo dele. Deus quer se relacionar com esse povo. O povo do Egito, em 400 anos, passou da casa de 1 milhão. Na verdade, o Egito serviu como uma incubadora de crescimento, de fortalecimento estrutural para esse povo. Às vezes a gente não quer sofrer, né? Passa tempo sofrendo, mas às vezes, olha, cuidado, viu? Às vezes o sofrimento é um tempo que Deus está deixando você crescer. Nenhum sofrimento não vale a pena. Todo sofrimento nos faz crescer, irmãos. E aí a última praga é que o anjo da morte passa por cima do Egito, e a casa que não tiver a marca do cordeiro perfeito nas suas portas, na verga e nos ombrais, o primogênito vai morrer. E naquele dia houve choro no meio do povo egípcio. E Faraó decide libertar o povo. As pessoas se reúnem nas praças, pegam seus trapos, suas comidas, suas panelas, desmontam suas tendas, pegam seus animais e começam a sair do Egito. Começam a arrumar, vão rumo ao deserto, mas quando eles chegam lá, eles estão em um braço do mar. E quando eles chegam nesse braço de mar, eles começam a dizer: Moisés, você nos deixou vir aqui para morrer? E Deus pede para Moisés tocar com o seu cajado na água. Moisés toca com o cajado na água, o mar se abre e o povo passa em pés enxutos. E ao chegar do outro lado, eles veem vindo longe Faraó e os seus soldados, guerreiros, exércitos. Faraó decidiu vir atrás do povo, então Faraó se coloca ali, entrando pela mesma fenda milagrosa que está aberta. Em 1995, um historiador inglês encontrou carruagem, pedaços de lanças, neste mesmo local onde a Bíblia diz que o povo passou, sem nenhuma evidência que foi um naufrágio. Porque quando eles estão indo, Deus fecha o mar e todos aqueles morrem. Quando Moisés chega do outro lado, inicia-se um processo agora de 40 anos para se entrar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Mas agora sim, nesse processo, Deus chama Moisés, entrega a lei dos 10 mandamentos, as tábuas, as 2 pedras com as leis dos 10 mandamentos. E agora sim, Deus diz: eu quero que o meu povo comece a compreender que eu vou trazer identidade para eles de novo. Esse povo está sem identidade, esse povo não sabe como me adorar. Esse povo está há 400 anos distante de uma vida de adoração ao meu lado. Agora vai ser diferente. Agora eu vou estabelecer a minha lei. O povo vai saber por que ele existe, por que eu existo e como eu devo ser adorado, e como eu devo ser glorificado, e como eu vou agir na vida deles. Eu tenho um plano de salvação para esse povo, Moisés. Diz ao povo que eu estou aqui, eu vou abençoá-los. Se eles forem obedientes, se eles forem
comigo naquilo que eu estou dizendo a eles, se eles crerem, se eles forem obedientes, eu vou abençoá-los. E aí sim, irmãos, no versículo 25, no capítulo 25 de Êxodo, Êxodo capítulo 25, nós vamos ver aqui algumas questões muito importantes. É que sempre foi o desejo de Deus habitar com o seu povo. Deus sempre teve o desejo de habitar com o seu povo. Deus estabelece agora um tabernáculo. Deus é um Deus de ordem, padrões rígidos e de zelo pela sua adoração. E o tabernáculo era uma sombra do que havia de existir em Cristo Jesus. Então vamos agora que eu fiz uma introdução longa, praticamente a pregação toda de introdução, para que você compreendesse como que chegamos aqui, porque você vai entender por que é que Jesus entrou lá no templo de Jerusalém, em João, como nós lemos aqui, e fez o que fez, e tratou aqueles mercadores a pancadas de chicote. Você começa a entender mais a razão pela qual Jesus foi tão zeloso ao entrar no templo e expulsar os mercadores, quando você entende toda essa história. Porque se tem alguém que entra no templo com essa história na cabeça, desde Adão, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José, Moisés, o povo, Faraó, as pragas e a necessidade de um tabernáculo onde Deus vai trazer de volta a identidade do povo para que o povo possa adorar a Deus. Quem entende mais sobre isso não sou eu e você, é o Senhor Jesus. E é o Senhor Jesus que com zelo adentra lá no templo de Jerusalém e diz: a casa do meu pai não é casa de mercado. É por isso que essa série ela é muito importante, porque nós como igreja estamos vivendo em um tempo onde igrejas têm se tornado casas de mercado. Vivemos em um tempo onde as igrejas estão vivendo do dinheiro, dos recursos, líderes cada vez mais ricos, líderes cada vez mais voltados para si mesmo, cultos que ao invés de visar uma adoração genuína, que glorifica a Deus, pois Deus é um Deus zeloso, mas não, pregações que parecem um show, cultos que parecem um show, parecem casas noturnas, parecem boates, casas de show. Então nós como igreja aqui, igreja cristã em Recife, igreja cristã em Aldeia, igreja lá em Carpina, onde o Senhor levantar, a igreja cristã lá em Cidade do Leste, onde Deus levantar uma comunidade que venha nascida de alguma forma, direta ou indiretamente, da influência desta igreja aqui, nós queremos deixar muito claro que nós sabemos quem Deus é, sabemos do zelo de Deus, e nós não vamos fazer nada para impressionar um ser humano, nem para atrair ele. Nós queremos fazer tudo para a glória de Deus, de maneira zelosa, respeitosa e reverente. Iremos falar quando a Bíblia fala, iremos calar quando a Bíblia se cala. Porque o tabernáculo e o templo nos ensina muito a respeito de Jesus Cristo. E por isso, dessa belíssima história, de Adão até o tabernáculo, nós também vamos aprender a não negociar com os mercadores. Você notou que hoje, eu e o pastor Giovanni colocamos nossa toga, não tínhamos colocado por alguns motivos, muita poeira aqui, muita poeira. Então eu ficava com medo de sujar, manchar, e a gente teve que mandar para a lavanderia, é caro para lavar essas roupas. Hoje nós fizemos o piso queimado aqui, vamos colocar o carpete, então já vamos poder voltar a usar a nossa toga. Diferentemente de uma linhagem mais anglicana, ou episcopal, ou luterana, as togas que usamos aqui nessa igreja não diz respeito ao sacerdócio, mas diz respeito
ao ensino, à pregação, ao ofício pastoral, ao ministério da palavra de Deus. Essas roupas não são roupas sacerdotais. Nós iremos falar sobre roupas sacerdotais baseados aqui, mas são vestes acadêmicas de ensino, onde usamos para tirar de nós mesmos a atenção do tipo de roupa que estamos usando, e elas estão dizendo publicamente na nossa igreja, para quem estiver aqui, para quem estiver nos assistindo, que nessa igreja o nosso compromisso é com a palavra de Deus. Então essas vestes não são para você se exibir, serve para nos esconder por dentro delas. Você não sabe que tipo de camisa estamos usando, qual é o preço da nossa gravata, que tipo de calça estamos usando. Por quê? Porque essas vestes estamos nos vestindo do ofício da pregação da palavra. Então, enquanto muitas igrejas em Recife, Grande Recife, Brasil e no mundo estão fazendo o caminho da modernidade, de um culto mais moderno, de um culto cada vez mais contemporâneo, a Igreja Cristã em Recife quer ter uma pregação de um evangelho antigo, uma palavra voltada para a Escritura, mas um culto que aponta para Deus. Assim, meus irmãos, esta série vai visar mostrar que Deus quer habitar com o seu povo. Êxodo capítulo 25 diz assim: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta dele que vocês receberão: ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de estolas para estolas sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus queria habitar com o seu povo. Levítico 26, 11 e 12 diz: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá, e andarei entre vós, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. A coisa mais interessante que vamos aprender nessa série, irmãos, é que Deus não é um Deus que está distante. O desejo de Deus nunca foi distância. O desejo de Deus sempre foi andar com o seu povo. O desejo de Deus é andar conosco, é andar com o seu povo. Quando nos reunimos como culto aqui a Deus, não viemos para um evento humano, mas para um encontro com o próprio Cristo. Porque desde o tabernáculo, Deus quer andar conosco. Vamos ver isso nessa série. Mas também Deus estabelece um tabernáculo. Esse tabernáculo físico representa um modelo que Ele mostrou a Moisés. Alguns teólogos vão dizer que este modelo que Ele mostra a Moisés é um modelo que está na sua santa presença. Êxodo 25, 9 diz: conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Parece que Deus tem diante dele espiritualmente algo que representa o tabernáculo físico que Moisés fez. Nós vamos ver isso. Deus estabeleceu, irmãos, um modelo de ser adorado, uma maneira de nós chegarmos diante dele. Êxodo 40, 34 a 35 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, por conta a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, foi estabelecido por ordem de Deus, não por uma criatividade da cabeça de Moisés. Foi ele que disse como deveria ser, a maneira que deveria ser e como a sua presença iria se manifestar. O culto não é feito à sua maneira, mas segundo a ordem de Deus. Outra lição que vamos ver nesses próximos
domingos, irmãos, eu encorajo você a não perder nenhum culto a partir daqui. Não por causa da série de pregações, mas porque estamos trabalhando aquilo que Deus estava trabalhando no povo, a sua identidade como adorador. A terceira coisa que vamos ver aqui é que Deus é um Deus de ordem e de padrões rígidos. Levítico 10, 1 a 2 diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um incenso, e puseram fogo neles, e puseram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E Deus não os ordenou a fazer aquilo. Então saiu um fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante Deus. Domingo passado eu li Eclesiastes 5:1, que diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, porque não sabem que mal fazem. Deus não aceita culto de qualquer maneira, irmãos. Deus é zeloso. Deus é zeloso. Nadab e Abiú acharam que poderiam adorar e entregar a Deus o que eles quisessem, da maneira que eles quisessem, quando quisessem. Foram consumidos, porque trataram o que era santo como algo comum. Trataram o que era santo como algo comum. O culto da igreja deve ser santo, reverente, bíblico. Não há espaços para irreverência, invenção, teatro, dança. Descuidos diante de Deus são tratados com severidade. O tabernáculo também, irmãos, nós vamos ver, é uma sombra do que teríamos em Cristo e já temos hoje. Até o final dessa série você irá entender como podemos viver as belezas de estarmos diante de Deus, Santo dos Santos, não sendo consumidos mais pela ira de Deus, porque agora o sacrifício perfeito, Jesus veio e morreu por nós. Não é pelo que você faz, é pelo que Cristo fez na cruz por você. Por isso queremos adorar o Senhor em comunhão, em congregação, no dia do Senhor, no dia da adoração, no dia da ressurreição. Hebreus 9, 11, 12 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Agora em Cristo este tabernáculo vai ter um outro significado, é maior, é mais perfeito, não feito por mãos do homem, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, nem por sangue de novilhos, nem por sangue de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Jesus, disse Hebreus 9, 11, 12, entrou de uma vez por todas o Santo dos Santos, havendo efetuado a eterna redenção. Temos que entender o modelo dado a Moisés para que possamos viver a beleza de um dia. Quando entramos aqui, entendemos que em Cristo a igreja agora está diante do Senhor e não é mais fulminado por causa da graça de Deus. Porque agora o sacrifício que foi queimado nesse tabernáculo espiritual não é um sacrifício de animais, mas sim o sangue de Jesus, o Filho de Deus, que nos liberta de todo o pecado, da condenação, irmãos. Vamos entender isso. João 1,14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Deus Pai. Todo o tabernáculo apontava para Cristo. Nós vamos ver isso. O culto na igreja é mais glorioso do que o culto no deserto, irmãos. O culto na igreja é muito mais importante do que o culto lá no deserto, pois Cristo está presente em nosso meio, do Espírito Santo. Sai daqui com essa mensagem introdutória. Deus sempre quis habitar com o seu povo. Ele estabeleceu o tabernáculo para apontar para isso. Deus é zeloso, não aceita ser adorado de qualquer maneira. Você não está indo para um jogo de futebol, você não está indo para um circo no domingo de manhã ou no domingo à noite.
Você está indo encontrar com a igreja de Deus para glorificar esse Deus na presença de Cristo. E a quarta coisa é que toda essa estrutura tem que apontar para Jesus. Que o homem aqui na frente diminua, que Cristo cresça. Que você compreenda que nós somos um espetáculo para uma plateia de um homem só. Esse homem é Jesus. O culto dominical, ele somente vai apontar para Cristo se a tua vida diária, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, se a tua vida diária aponta para Cristo. Só vai fazer sentido a adoração dominical se no teu negócio tu adora a Deus, se no teu casamento tu adora a Deus, se na criação do teu filho tu adora a Deus, se na gestão dos teus recursos tu adora a Deus, se na atuação dos teus dons e talentos tu adora a Deus, se na tua língua tu adora a Deus. O culto só vai fazer sentido se Cristo estiver em todas essas áreas e muito mais da sua vida. Eu quero fazer um apelo para você nesse primeiro sermão introdutório. Queridos irmãos, esse é o começo dessa jornada. A partir do domingo que vem vamos mergulhar nos utensílios, nas cores, nos símbolos, e veremos Cristo em cada detalhe, porque a igreja tem que ser cristocêntrica, como o tabernáculo era. Se Deus é zeloso com a sua adoração, como devemos ser na sua presença? Se Ele escolheu habitar conosco e agora em Cristo, em nós, o nome Emanuel significa Deus conosco, como não viremos ao seu encontro com reverência e alegria a cada dia do Senhor? Apocalipse 21:3 vai dizer: e ouvi uma grande voz do céu. Eis aqui o tabernáculo de Deus, dizia a voz, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E aqui Apocalipse é uma visão que o tabernáculo no deserto foi o início. Cristo é a realidade. A nova Jerusalém será a plenitude desse tabernáculo eterno. Até lá, que cada culto que você está adorando a Deus na igreja seja um reflexo fiel da adoração zelosa de um Deus que deseja e que já está habitando conosco por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos, Pai, a partir do livro de Êxodo, Levítico, a partir dos teus evangelhos, do livro de Apocalipse, compreender quão zeloso o Senhor é na tua adoração. Como, Senhor, como igreja, temos que te reverenciar. Que o culto não é facultativo. O culto é uma bênção do Senhor. É o teu povo reunido. Ó Senhor, assim como aprendemos tão bem domingo passado sobre a reverência, que neste domingo possamos entender que é um Deus zeloso, que quer habitar conosco, que em Cristo já se faz presente. Ó Pai, que este culto possa refletir a reverência do tabernáculo, sabendo que agora temos Cristo sobre nós, e que a partir do próximo domingo, cada utensílio desse tabernáculo possa glorificar a Ti, e que culto após culto a Igreja Cristã em Recife possa dizer a Ti: Senhor, somos satisfeitos com o Senhor, com o Teu amor, com a Tua graça, e somos tão felizes de podermos domingo após domingo Te glorificar, porque não há um Deus maior,
Não há um Deus melhor. Não há um Deus como o Senhor. Nós oramos, nos glorificamos a Ti, no nome santo de Jesus.